Bom, muito bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente nessa jornada de aprendizagem. Hoje conversaremos sobre o procedimento do inventário e partilha, pensando nos aspectos práticos desse procedimento, desse procedimento especial previsto no nosso Código de Processo Civil. Claro, não aprofundaremos todos os aspectos teóricos desse instrumento processual, apenas aqui pensando na sua importância para o núcleo de prática jurídica, para a atuação prática de vocês, o que seria interessante de vocês saberem na atuação prática de vocês, na elaboração de peças, numa atuação processual, imaginando um cenário de um procedimento de inventário e partilha. Então, os aspectos práticos, os aspectos procedimentais, e claro, falaremos um pouco também para que serve, afinal de contas, esse importantíssimo procedimento. Por que importantíssimo, pessoal? Porque é através desse rito, desse procedimento, desse instrumento processual do inventário e partilha, que fazemos a identificação dos bens deixados pelo falecido, pelo autor da herança, verificando a sua exatidão, a exatidão desses bens, a exatidão do monte, melhor dizendo, dos bens que compõem o monte, quantificar o seu valor, apurar e providenciar também recolhimento do imposto devido, pagar os credores, partilhar os bens entre os herdeiros e eventuais legatários. Então, é um instrumento muito importante porque tem um rito especializado, claro. Imaginem fazer a sucessão causa-mortes num procedimento comum. Seria incabível, É bastante inadequado o procedimento comum do processo civil para realizar a sucessão causa-morte, realizar todas essas tarefas que nós mencionamos agora há pouco, identificar o monte, fazer a partilha, etc, recolher o tributo. Imagina um cenário de um procedimento com petição inicial, autocomposição, depois a instrução probatória, alegações finais, muito contestação, muito inadequado para esse propósito. Por isso que essa é a razão de ser, já conversamos sobre isso, dos procedimentos especiais, dos ritos especializados, essa é a sua razão de ser, ou seja, servir melhor, ser um instrumento mais adequado para a realização dos direitos, E, pensando nisso, o Código de Processo Civil criou um rito bastante diferente, muito diferente. Já vimos que alguns procedimentos, o rito é bastante próximo do procedimento comum. Na nossa conversa sobre a ação monitória, o procedimento monitório, vimos que ele se aproxima bastante, caso haja resistência, do procedimento comum. Então, se o réu opuser alguma resistência, apresentar os seus embargos monitórios, dali em diante o procedimento vai ser igual, idêntico ao procedimento comum. Aqui não, aqui é bastante diferente. Do início ao fim do procedimento, o rito do inventário e partilha é bastante diferente. Mas essa é a razão de ser. Então, se estamos diante de uma necessidade de realizar a sucessão causa-morte, temos que entender como funciona o rito do inventário e partilha, Uma questão interessante é que se as questões de direito dependentes de prova não documental devem ser resolvidas nesse rito, nesse processo, e se isso acontecer, elas serão resolvidas em um outro processo. Há uma limitação da cognição judicial no inventário e partilha. Há uma limitação. Então, questões de direito que dependam de prova não documental, que na prática chamamos essas questões de questões de autoindagação, elas vão ser resolvidas em outro processo, justamente em função dessa limitação do juízo no procedimento do inventário e partilha, Mais uma observação, pessoal, que o inventário e partilha também pode ser realizado por escritura pública. Ou seja,
nós sabemos que há esse movimento cada vez mais crescente da desjudicialização de alguns procedimentos, dentre eles o do inventário e partilha. Então, entre nós, sabemos que também há o inventário e partilha extrajudicial, as partes têm que ser capazes, têm que estar de acordo, né? Devem estar representados por advogado, pela Defensoria Pública. Isso tem previsão legal expressa no artigo 610, parágrafo 1º, pessoal, do nosso Código de Processo Civil. O artigo 610, inclusive, diz que se houver testamento, devem necessariamente ser realizados judicialmente. O inventário e partilha vai ser, então, judicial quando houver um incapaz, quando as partes não estiverem de acordo, os herdeiros, né, legatários, etc., não estiverem de acordo, ou quando houver testamento. Em uma dessas hipóteses, né, não precisam ser combinadas, qualquer uma delas, o procedimento será o judicial, né? E o processamento do inventário e partilha deve ser apresentado até 2 meses após o falecimento, sob pena de multa, né? Não é que o inventário e partilha não vai poder ser realizado mais, né? Mas haverá aí uma combinação de uma multa, né? Nós sabemos a função da multa justamente, muitas vezes, fomentar, impelir, né? Fomentar comportamentos, impelir a parte a psicologicamente, né, realizar o ato. Aqui é o caso, né, até 2 meses do falecimento tem que ser instaurado aí o inventário e partilha, né? Essa petição inicial, partindo para os aspectos práticos, pessoal, deve ser acompanhada da certidão de óbito do autor da herança, é óbvio, né? Estamos falando de sucessão causa-morte, além também da demonstração dos bens em virtude de sua morte, que devem ser inventariados e partilhados. Então, certidão contendo a relação dos bens, e além disso é óbvio, né, do óbito, certidão de óbito do autor da herança, são documentos que devem acompanhar a petição inicial, está no artigo 615, parágrafo único do CPC, pessoal. Sobre a legitimidade, pessoal, para pedir a abertura do inventário. A gente está ainda vamos começar fazendo passo a passo aqui, né? Estamos na fase inicial. Quem tem legitimidade para pedir a abertura do inventário? Né? Primeiro, o 615 diz, olha, aquele que estiver na posse e na administração do espólio. 615 vai ter legitimidade para requerer o inventário, para pedir a abertura a instauração desse procedimento, né? Além das pessoas do 616. As pessoas do 616 do CPC têm legitimidade concorrente também, além do sujeito que está na posse e na administração do espólio, para requerer a abertura do inventário e partilha, né? Uma vez requerido, pessoal, diante da petição inicial, o magistrado vai nomear o inventariante, essa figura importante no procedimento do inventário e partilha. Vamos reparar, a gente vai reparar assim, várias diferenças, né? Então, essa petição inicial não é aquele ato tão solene do 319 do CPC, do procedimento comum. Aqui, o juiz, quando receber a inicial, a primeira providência dele é nomear o inventariante. Não existe essa figura lá no procedimento comum, claro, né? O inventariante é o sujeito que vai administrar o espólio, vai ter uma função de gestão, de administração. Como todo gestor, vai ter um dever aqui muito grande, além de preservar os bens, etc. Vai ter várias funções nesse procedimento, né? Dentre elas, como a função que cabe a todo gestor, administrador, de prestar contas. Vai ser fiscalizado sobre o desempenho da sua função e vai ter o dever também de prestar contas, né? Vai representar em juízo e fora dele o espólio. Ele vai administrar o espólio e vai representar o espólio. Essa é a função do inventariante. Se eventualmente o espólio for demandado,
o demandar judicialmente, só um parênteses, espólio, nós sabemos, não tem personalidade jurídica. Espólio não é pessoa jurídica, é um ente despersonificado. Assim como condomínio, a família, a massa falida, etc., né? Entes despersonificados, mas que têm personalidade para o processo. Podem ser parte em juízo. No processo judicial, o espólio pode ser parte, né? E vai representar em juízo, e fora dele também, o seu representante, o representante do espólio, desse ente despersonificado, é justamente o inventariante. Veja a importância. Então, o procedimento do inventário já começa com a nomeação do inventariante, né? O juiz vai, claro, olhar para uma ordem de pessoas que está lá no artigo 617. Existe uma ordem de preferência dentre as pessoas que podem ser nomeadas, dentre as quais o juiz vai nomear como inventariante, né? Uma vez intimado, o inventariante vai prestar compromisso de justamente desempenhar bem essa função, né? De administração dos bens que compõem a herança, de representação do espólio. É claro que pode haver aqui a contraditório, né, turma? Sempre. Estamos falando de um procedimento. Então, contraditório, as partes podem impugnar, outras pessoas do 617 podem requerer a legitimidade para a abertura do inventário. Isso pode demandar um contraditório, inclusive envolvendo a necessidade de interposição do recurso, do agravo de instrumento, etc. Lembrando que o agravo de instrumento está lá no artigo 1015 do CPC, temos aquelas, nós sabemos disso, né? Temos os incisos do artigo 1015 que vão dizer em quais situações, em quais hipóteses caberá o agravo de instrumento. Todas aquelas hipóteses dos incisos do 1015 descrevem situações que ocorrem no processo de reconhecimento. Parágrafo único, nós sabemos, além do processo de execução, vai dizer que, olha, no inventário, partilha, também as decisões interlocutórias serão recorríveis, todas elas, né, impugnáveis por agravo de instrumento. Então, vai caber aqui, eventualmente, agravo de instrumento para discutir se o inventariante foi escolhido bem ou mal, né? Pelas partes, claro, né, com legitimidade para este recurso, pessoal. Então, uma vez superada essa fase da escolha do inventariante, o sujeito que vai administrar os bens vai administrar o espólio, vai representá-lo judicialmente ou fora dele também, fora do juízo, deve o inventariante, em 20 dias, diz o código, né, a contar da assinatura do compromisso, o inventariante vai se comprometer por escrito, vai assinar o termo de inventariança, né? Vai, então, depois disso, depois de 20 dias da assinatura do termo, 20 dias depois de assumir o compromisso por escrito no processo, ele deve apresentar as suas primeiras declarações. Que aí sim é uma petição mais completa, mais solene, né? Mais importante do que a petição inicial, de mero requerimento de abertura do processo do inventário e partilha. Veja a diferença, né? Nas primeiras declarações, todas as informações relevantes sobre o falecido, seus bens, seus direitos, suas dívidas, seus créditos, né, deverão ser descritos, observando-se o artigo 620 do CPC. O 620 vai dizer que deve conter ali nas primeiras declarações, né? Se ele não fizer isso, turma, se o inventariante não prestar as primeiras, nós vamos ver que as últimas também, né? Muito lógico, né? Como o nome diz, no final do procedimento, se ele não prestar essas declarações, as primeiras e as últimas, não der andamento ao inventário, der motivo para perecimento dos bens, além de outras situações do artigo 622 do CPC, ele vai dar causa à sua remoção. O inventariante poderá ser removido de ofício ou a requerimento. O juiz não precisa esperar algum herdeiro, alguma parte, algum credor, alguém ali, algum terceiro, né, atuando no procedimento para
remover inventariante que esteja agindo mal, administrando mal. O espólio, não. Ele, de ofício, pode perceber que isso está acontecendo e remover o inventariante da sua função. Repetindo o artigo 622 do CPC. Então, na prática, percebendo que o inventariante não está dando andamento, não prestou as declarações, etc., podemos requerer aí a sua remoção, e o juiz, repetindo de ofício, poderá fazer isso, né? Isso, claro, também vai gerar um procedimento, é uma questão a ser decidida pelo juiz, né? Ele pode, de ofício, trazer essa questão, ou isso pode ser levado pelos interessados, né? Mediante requerimento, seja como for, o juiz vai intimar as partes. Isso vai demandar a realização de um contraditório. Haverá um incidente, portanto, para resolver essa questão, o tema da remoção do inventariante. Isso vai ser decidido lá no artigo, diz o artigo 623, né? No incidente que vai correr em apartado, em relação ao procedimento do inventário, até a decisão do magistrado. Mais uma vez, pode haver recurso e tal. Essa decisão do magistrado resolvendo essa questão relativa à remoção do inventariante. É lógico que, se houver a remoção, se for confirmado ali o inventariante na função, é lógico que ele vai continuar atuando. Se for deferida, né, determinada a remoção, outro inventariante tem que ser nomeado. Com a remoção do inventariante, outro vai ser nomeado. O juiz vai novamente olhar para a lista do 617 para nomear, para escolher, né, para fazer a sua nomeação. Vai ter uma função do antigo inventariante que ele deverá entregar imediatamente ao seu substituto os bens do espólio, porque ele está na administração desses bens, né, estava, né, até a sua remoção, sob pena de busca e apreensão ou emissão na posse, dependendo se os bens são móveis ou imóveis, né, sem prejuízo da multa, pessoal, do artigo 625 do CPC, não é? Além disso, vai caber agravo no instrumento contra essa decisão, como nós falamos, de acordo com o que está lá no parágrafo único do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que é o código que cuida das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, pessoal. Então, houve abertura, houve a apresentação das primeiras declarações, houve eventual incidente de remoção do inventariante, nomeação do inventariante, apresentadas as primeiras declarações no processo. Começa, o nome está dizendo, né? Primeiras declarações. O juiz vai determinar a citação de um monte de gente interessada, né? Do cônjuge ou companheiro, dos herdeiros, eventuais legatários, além da fazenda pública. A fazenda pública tem importantíssima função aqui de apurar o cálculo, fazer o recolhimento, realizar o recolhimento do tributo, que é de competência estadual, né? Fazenda pública, PGE vai estar aqui atuando para, enfim, também participar do trâmite relativo ao cálculo do tributo, do recolhimento do tributo devido à fazenda pública estadual, do Ministério Público. Então, herdeiros, legatários, eventuais credores também, né? Além da PGE, do Ministério Público, se houver incapaz ou ausente. Se não tiver incapaz ou ausente, não cabe a intimação do MP. E se houver também do testamenteiro. Se houver testamento, o testamenteiro tem que ser citado para esse pessoal todo participar do procedimento, né? Participar ali desse procedimento em contraditório, né? Todos esses poderão se manifestar sobre as primeiras declarações e também sobre a nomeação do inventariante. Podem requerer, né, a nomeação de outra pessoa, de outra figura, ali para fazer essa função, né? Se houver necessidade, nós falamos disso, né, mas é bom a gente frisar, falamos disso no início do nosso encontro. Se houver necessidade de produção de provas não documentais para comprovar a qualidade de herdeiro,
as partes serão remetidas para as chamadas aspas, né, vias ordinárias. Então, em outro processo vai ser discutido isso. Se o sujeito entra um herdeiro, um suposto herdeiro, um pretenso herdeiro, no procedimento de inventário e partilha, e há um contraditório sobre isso. Os outros herdeiros, outras partes, por exemplo, entendem que não é. Há um contraditório, né? E ou o juiz pede provas, entende que as provas documentais não são suficientes para provar a qualidade de herdeiro. Então, as partes, né, vão para as vias ordinárias. Vamos discutir isso em outro procedimento. Não vai caber essa discussão aqui no procedimento de inventário e partilha. Então, de certa forma, né, isso vai ser discutido lá. Claro, vai haver uma espécie de suspensão do procedimento em relação àquele herdeiro, a entrega do quinhão em relação àquele herdeiro que está discutindo a sua qualidade de herdeiro em outro procedimento. Vias ordinárias é isso, né, em outro procedimento, né? Então, nesse caso, vai haver uma suspensão até a decisão definindo ou não se o sujeito é ou não herdeiro. Isso vale também para o herdeiro preterido, o herdeiro que chegou depois, né, no procedimento. Isso está lá no artigo 627 e também no 628 do Código de Processo Civil, pessoal. O 629 cuida da fazenda pública, vai dizer que ela tem o dever de informar o valor, né, dos bens imóveis conforme dados de seu cadastro imobiliário. Então, a Fazenda Pública vai informar no processo qual é o valor que consta lá em relação aos imóveis no seu banco de dados 629 do CPC. Então, resolvidos eventuais questionamentos sobre as primeiras declarações, os bens do espólio serão avaliados os bens do espólio. Isso é importante, inclusive, para o cálculo do tributo, né, ser devido à fazenda pública, ser pago à fazenda pública, né, sendo nomeado um perito para tanto. Então, claro, né, o inventariante vai prestar as primeiras declarações informando os bens que ele acha que tem aquele patrimônio, né, individualizando o valor de cada um dos bens. A fazenda vai informar também o valor os imóveis, né, que constam no seu banco de dados, né? Mas, além disso, aí vamos para a avaliação concreta. Vai ter um perito que vai ser nomeado para fazer a avaliação desses bens. Isso está no 630 do CPC. Se a fazenda pública concordar com o valor indicado nas primeiras declarações e também, repetindo, né, o inventariante vai informar os bens e seus valores nas primeiras declarações, além dos herdeiros e tudo mais. Se a fazenda estiver de acordo com esses valores indicados nas primeiras declarações. Além disso, todos os interessados forem partes capazes, aí a avaliação vai ser dispensada. Não vou precisar nomear, o juiz não vai precisar nomear um perito para realizar essa avaliação. Isso tem previsão legal expressa no 633 do Código de Processo Civil. Do laudo de avaliação, as partes terão o prazo de 15 dias para se manifestar. Então, nos casos em que a avaliação não é dispensada, as partes não estão de acordo, a fazenda não está de acordo com o valor constante das primeiras declarações. E, além disso, nem todos os interessados sejam partes capazes, as partes terão prazo de 15 dias para manifestação sobre a avaliação. Então, quando a avaliação for necessária, claro, as partes serão intimadas para opinar, né, sobre a avaliação. Está no 633, né? Superados eventuais questionamentos, o magistrado, claro, tem que resolver essas questões todas, né? Vai determinar a lavratura do termo das chamadas últimas declarações, 636, né, do CPC. Vai haver o cálculo do tributo e as partes, claro, serão previamente ouvidas sobre tudo isso, né? No procedimento de inventário, turma, pode acontecer também a chamada
necessidade de levar ao procedimento do inventário os bens que eventualmente tenha um herdeiro recebido durante a vida do falecido. Então é a fase de colação, né? Tem que haver assim, a colação dos bens. Eventualmente o herdeiro recebeu em doação uma liberalidade, um bem deixado pelo autor da herança, ele tem que, no procedimento, informar isso, né? Isso tem como finalidade igualar as legítimas de cada herdeiro, para saber exatamente qual quinhão cabe a cada um dos herdeiros, de acordo lá com 2002, artigos 2002 a 2012 do Código Civil, né? Eventuais questionamentos serão resolvidos no próprio inventário, como nós frisamos, né? Salvo se houver necessidade de uma produção de prova que não seja a documental. Lembrando, turma, que também eventual cobrança de dívidas vencidas e exigíveis podem ser feitas no procedimento de inventário e partilha. Os credores do autor da herança também vão passar a ser credores do espólio. Há uma sucessão não apenas dos créditos, né, mas também das dívidas. Então, claro, né, os credores eventuais credores, né, vão apresentar petições, né, devidamente instruídas, lógico, né, e, enfim, da prova do seu crédito e tal, e vão ser distribuídas essas petições por dependência ao juízo do inventário. Isso está no artigo 642 do Código de Processo Civil. Havendo concordância de todas as partes com o pedido de satisfação dos créditos, né, serão reservados ou alienados bens suficientes para pagamento das dívidas. São os parágrafos do 642 do CPC, né? Isso em caso de concordância. Vamos separar os bens ou vender alguns bens para satisfazer os credores. Se não houver concordância, a solução do pedido vai ser processada mediante procedimento comum, determinando aí o juiz a reserva de bens para o pagamento da dívida, enquanto não se resolve essa questão. É o que diz o 643 do CPC. Pessoal, se houver acordo, as partes forem capazes, as partes podem celebrar por acordo a partilha. Observado o 659 do CPC. Partes capazes de acordo sobre a divisão do montante dos bens, né? Será feita por acordo a partilha. Não havendo acordo, será organizado o chamado esboço de partilha. Um esboço de partilha, né? Não havendo questionamento, vai ser efetivada a partilha após o recolhimento do tributo e apresentada a certidão negativa, será julgada por sentenças. 654 do Código de Processo Civil. Com o trânsito julgado dessa decisão, os herdeiros receberão os bens que lhe couberem na partilha, né? Vão receber isso através do formal de partilha. Lembrando que o procedimento é de inventário e partilha, né? Depois do trânsito julgado da sentença, vai ver essa fase da, digamos assim, realização da partilha, né? Com a entrega aos herdeiros do respectivo formal de partilha, né? Eventual partilha amigável pode ser anulada, né? Então, partilha amigável tem uma natureza de negócio jurídico, né? Ela pode ser anulada pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Está expresso no artigo 2027 do Código Civil. Lembrando também que a sentença da partilha se sujeita à ação rescisória. Isso está também contido lá no 658 do CPC. Tem previsão legal expressa, claro, né, de acordo com a existência, né, turma, dos vícios que possibilitam, né, o ajuizamento de uma ação rescisória, pessoal. Interessante, o 669 do CPC cuida
de uma figura, né, da possibilidade de haver a chamada sobrepartilha, a sobrepartilha dos bens, né, no artigo 669 do Código de Processo Civil. Isso pode acontecer quando os bens tiverem sido sonegados, foram descobertos após a partilha. Então, é um procedimento que ocorre após a partilha, né, sobre a partilha. Bens sonegados, ou seja, não levados à colação, os herdeiros receberam como liberalidade, mas não informaram no processo, né, no procedimento de partilha. Bens foram descobertos após a partilha, vão ter que ser partilhados, isso vai acontecer através da sobrepartilha. Forem bens litigiosos, assim como de liquidação difícil ou morosa, bens situados em lugar remoto da sede do juízo, onde se processa o inventário. O procedimento da sobrepartilha é o mesmo do inventário da partilha e vai tramitar nos autos do primeiro inventário, né? Isso é importante por quê? Porque vai haver ali, muitas vezes, a necessidade de fazer a partilha respeitando ali o quinhão, né, a legítima de cada um dos herdeiros. 670 do CPC cuida dessa distribuição da sobrepartilha nos autos do primeiro inventário, pessoal. Por fim, para a gente terminar, pensando aqui nos aspectos práticos, né, para o NPJ, lembrando sempre importante ressaltar, ressaltamos sempre a importância de vocês realizarem um inventário. Olha, eu fazendo confusão, né? Estou com a cabeça na matéria, né? A gente vai falar do arrolamento daqui a pouco. Fazer um relatório, né? Do que foi falado. Não deixa de ser inventário, né? Um relatório do que foi dito aqui, quem está assistindo por vídeo, né? E entreguem isso ao advogado, orientador de vocês lá do NPJ para o recebimento, a pontuação, né? O recebimento também das respectivas horas alusivas a essa atividade, pessoal. Então, para terminar, para a gente fechar, conforme prometido, vamos falar do arrolamento. O arrolamento é uma alternativa ao procedimento do inventário. Tem previsão legal no 660 do CPC. É um procedimento mais simples, um rito mais concentrado, né? Mais célere, uma alternativa ao procedimento do inventário. Na inicial do arrolamento, todos os herdeiros manifestam acordo sobre a nomeação do inventariante, sobre os títulos de herdeiro, não há nenhuma discussão sobre a qualidade de herdeiro, sobre os bens que compõem o espólio, né? E sobre o valor para fins de partilha. Então, estamos de acordo sobre o inventariante, quem deve ser o inventariante, sobre quem são os herdeiros, sobre os bens que compõem o monte e sobre o valor. Partes capazes, de acordo em relação a todos esses itens, 660. O procedimento vai tramitar sobre o rito do arrolamento, né? Eventuais questionamentos da Fazenda Pública no arrolamento serão apurados em processo administrativo. Eventuais impugnações de credores não impedem a homologação da partilha, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Então, o arrolamento, eventuais credores ou mesmo questionamentos da Fazenda Pública sobre o cálculo do tributo tal, não vão impedir a tramitação, nesse caso, pelo rito do arrolamento, né? Valor dos bens deixados pelo autor da herança, valor dos bens que compõem o monte, né, o espólio, se for inferior ou igual a 1.000 salários mínimos, pessoal. Nesse caso, o inventário vai ser processado como arrolamento. Necessariamente, né, um procedimento é concentrado. Então, tem a ver com o valor do monte. Em última análise, o valor da causa, né? 664 do Código, né? Ou seja, um rito concentrado, considerando que o monte não ultrapassa 1.000 salários mínimos, e todos os questionamentos devem ser resolvidos em uma audiência que vai ser designada pelo juiz, especialmente para resolver todas essas questões, né? Então, pessoal, pensando aqui no arrolamento, né? Pensando no cabimento desse rito, vimos que se tiverem os herdeiros de acordo com todas essas questões, inventariante,
títulos de herdeiro, bens que compõem espólio de seu valor, poderá tramitar por arrolamento. Além disso, também nas situações em que os bens que compõem um monte forem for menor, né, não passar da cifra de 1.000 salários mínimos. Aí o procedimento será também do arrolamento, que, repetindo, é um procedimento mais rápido, né, uma alternativa ao procedimento solene, muitas vezes moroso, do inventário e partilha tradicional, né? Turma, foi isso que eu tinha separado para vocês hoje, pensando aqui, claro, nos aspectos práticos da atuação de vocês, os problemas práticos, as questões que podem surgir na atuação de vocês no NPJ. É lógico que esse é um tema que demanda aprofundamento, isso aqui não é uma aula sobre inventário e partilha, é realmente aqui realçando o rito, né? Quais são as situações que podem acontecer com vocês aí, fazendo, vocês na atuação prática de vocês, o que pode surgir de interessante para resolver em questões envolvendo esse processo. É uma questão que demanda aprofundamento, como dissemos, porque é uma articulação evidente aqui do direito material, né, na parte de sucessões, com o processo civil, na parte dos procedimentos especiais, aqui pensando nos ritos, né, diferenciados para, de certa forma, realizar melhor o direito no processo civil, né? Aqui o direito é a sucessão, causa-morte, sucessão não apenas dos direitos, dos créditos, mas também das dívidas, como é que é feito isso, inclusive aqui o pagamento do tributo, por isso que há a Fazenda Pública envolvida nesse assunto. Há uma articulação muito grande com o direito das sucessões para saber quem são os herdeiros. A gente sabe lá que tem as regras sobre a sucessão, né, 1829, os herdeiros necessários, pode haver testamento. Não é tão comum, não é da nossa cultura ter testamento, né, mas nenhuma dúvida de que isso é possível de acontecer. Se isso acontecer também, tem que ser, a gente tem que saber como funciona o direito material em relação a isso. Há muitas disposições, há muitos dispositivos regulamentando as diversas espécies de testamento, a função do testamenteiro, etc. Ou seja, esse tema demanda um conhecimento também do direito civil em articulação com o processo civil. No nosso encontro de hoje, tentamos focar mais nos aspectos atinentes ao rito, às questões práticas, né? Espero que vocês tenham, espero que tenha sido útil, né? Repetindo, nunca é demais lembrar, quem estiver assistindo, pessoal do NPJ, faça um relatório, entregue lá para o advogado, orientador do núcleo, para receber as horas complementares. Tudo bem, turma? Então é isso, até o próximo encontro. Temos as trilhas aí, as demais jornadas de aprendizagem também, que serão gravadas para quem quiser acompanhar depois. Fica aqui o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.